verdade, naquele final da década de 60, nós tivemos um baque muito grande aqui em Porto Alegre com a juventude. Porque até então a ação católica dominava esta região. Nós tínhamos a JAC, Juventude Agrária Católica, a JEC, a Juventude Estudantil Católica, a JOC, a Juventude Operária Católica, e a JUC, a Juventude Universitária Católica. Mas como os líderes desses movimentos da ação católica se posicionaram contra o regime militar de então, outros foram para a cadeia, outros foram perseguidos, padres foram para a cadeia, tudo isso aconteceu. E os bispos se assustaram. Na época, Dom Vicente Scherer era presidente da CNBB, ele era vice, mas o presidente foi para Roma, então ele assumiu a presidência. E ele, naquele ano 69, assinou a extinção da ação católica no Brasil. Isso foi um baque, assim. Os adultos até entenderam, os padres entenderam, mas os jovens não entenderam. Os jovens acharam que estavam sobrando e não frequentavam mais igreja nenhuma. Não havia jovem nas missas. Mas as crismas até o Vaticano II, até 62, eram feitos em crianças. As crianças eram crismadas primeiros poucos meses de vida. Só que o concílio depois decidiu que a crisma deveria ser no momento da opção, isso é, na adolescência. Então, durante 10, 12, 15 anos, não tínhamos crisma. E quando eu cheguei em 73, na paróquia São Pedro, Monsenhor Atílio, que era o pároco, um grande pároco, ele disse logo: nós temos que nos mexer agora este ano, precisamos preparar a primeira crisma. Desde Adão e Eva, nunca teve um curso de crismas. Nós temos que fazer um curso. Não havia livro, não havia texto, não havia catecismo. Estávamos totalmente na mão. Precisamos criar. E nós criamos um texto para os encontros dos crismandos. Durante um ano inteiro, eu e o Monsenhor discutíamos, fazíamos, elaborávamos, eu digitava, depois eu passava no mimeógrafo álcool, saía com aquele cheirinho todo de álcool, íamos para os encontros. Mas os jovens entendiam, concordavam, mas não vinham para a igreja, não vinham para a missa. Veio 74, era o ano da crisma, e nada. Monsenhor entrou firme e disse: quem não participar de toda a Semana Santa não vai se crismar. Talvez meia dúzia foi na praia participar de alguma coisa. Na cidade, ninguém. Então, pensamos, não, vamos organizar um retiro. Levar eles para uma casa de retiro. Um fim de semana. Preparei tudo, aluguei a casa lá em Belém no Velho, a casa medianeira, que era do Círculo Operário. Reservamos para os dias 12, 13 e 14 de julho de 74. Preparamos bem os esquemas elaborados e tal, e fomos para o retiro. O Senhor disse: quem não fizer o retiro, não se crisma. Fazer as inscrições. Cada um recebeu uma ficha. 30 devolveram a ficha. As outras 60, a enchente levou agora. Mas, na hora do embarque,
vieram só 19. E com esses 19, nós fomos até a Medianeira para o retiro de Crismondos. Que maravilha! Começamos bem, sábado de manhã, aliás, fomos apresentando a realidade no mundo em que nós vivemos, essa situação da juventude. Depois eu fui apresentar Jesus Cristo, mostrando que Jesus Cristo, diferente de Napoleão, que viveu, morreu e acabou, diferente de Vasco da Gama, que morreu e acabou, diferente dos outros personagens da história, ele ressuscitou, está vivo entre nós até hoje. Ele está conosco, ele está vivo. Na missa nós encontramos não a memória dele, mas a ele. Nós encontramos Cristo. Ele vai conosco para casa, ele e nós comungamos. E isto tocou naquela juventude. Impressionante. Era só dizer isso que eles depois já estavam começando a rezar. Quando veio a confissão, todos confessaram. Aquela missa da noite foi uma missa catequética, catequese sobre missa. Demorou um tempo, mas todos gostaram, vibraram. A comunhão foi uma comunhão alegre, feliz. E eles já na janta começaram a falar: mas temos que fazer um outro, temos que fazer um outro. Precisamos fazer. Os colegas que não vieram, tanta gente, eles precisam fazer também. Então no dia seguinte de manhã, colocamos a pergunta: como é que se chamaria um retiro desses? Então vieram sugestões, e uma sugestão veio de um grupo aí da Dona Laura, da Rua Dona Laura. Eles trouxeram a sugestão: CLJ, Curso de Liderança Juvenil. Disse: gostei. Se fosse PLJ, seria Piquenique de Liderança Juvenil. Não é. Se fosse PMC, seria Curso de Massas Juvenis. Não serve. E se fosse CLV, seria Curso de Liderança para Velho. Não serve. É de jovens. E assim nós começamos. Marcamos o segundo CLJ para novembro daquele ano. Eu disse: se vocês inscreverem gente, se vocês trouxerem gente, vai sair. Eu não vou inscrever ninguém, porque o concílio tinha dito pouco antes que o padre era responsável pelos fiéis, por aqueles que estão conosco. Os que não estão devem ser buscados pelos leigos. E se vocês buscarem, se vocês trouxerem, sai o segundo CLJ. E saiu a 15, 16 e 17 de novembro, sexta, sábado e domingo, e foi com 55 jovens. O segundo CLJ, dá para dizer, foi o grande CLJ que lançou para a cidade, para a diocese e logo, logo para todo o estado, para toda parte. Nós levamos o CLJ para Canoas no ano seguinte, para Canela 3 anos depois, para toda a serra. E assim foi crescendo, crescendo. E quando se tornou movimento diocesano, eu fui falar com Dom Vicente. Dom Vicente disse: sim, já ouço coisas muito boas, ouço também que eles se abraçam, se beijam durante a missa. Pode, mas aí eu mostrei para eles como eram carentes afetivamente os jovens daquele tempo. Meu Deus do céu, nem pai beijava os filhos, às vezes a mãe no aniversário, mas era assim uma distância. E eles estavam carentes, precisavam de uma fidelidade mais próxima. Então Dom Vicente disse: eu vou abençoar esse movimento.
se esta obra vem de Deus, vai trazer frutos. E vamos ter boas vocações sacerdotais, religiosas e matrimoniais. E se não, daqui a pouco nós acabamos com isso. Concorda? Sim, concordo plenamente. Eu estava até esperando o dia que ele me chamasse para dizer: vamos acabar com isso. Graças a Deus, completamos hoje 50 anos. Temos excelentes sacerdotes que saíram do CLJ, alguns estão sentados aqui atrás. Temos excelentes religiosas, algumas estão sentadas aí embaixo. E temos muitos excelentes casais, felizes no matrimônio, testemunhando a alegria. Até um casal entrou há pouco lá nos fundos com uma criança. Eu disse: olha, ela não fez CLJ. Disseram: ainda não, vai fazer. Então, que coisa bonita, que beleza. Estamos realizando o sonho do nosso falecido Dom Vicente Scherer, grande homem de quem eu conheceu. E o grande segredo para essa continuidade, eu digo, são os padres que apoiaram de cheio, e os tios, os casais